Olá, crianças, bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos cheios de energia, né? Porque tivemos um belo final de semana de muito descanso, né? Então, hoje, 29 de março de 2021, segunda-feira, teremos a nossa primeira aula de língua portuguesa. Como estamos estudando o capítulo 3 do nosso livro de português, que tem por título Bichos que dão o que falar, né? Estamos estudando sobre fábula. A nossa primeira fábula que temos em nosso livro é O Galo e a Raposa. Vamos fazer a leitura? O galo cacarejava em cima de uma árvore. Vendo ali a raposa, tratou de bolar uma estratégia para que ele descesse e fosse o prato principal de seu almoço. Você já ficou sabendo da grande novidade, Galo? Perguntou a raposa. Não. Que novidade é essa? Acaba de ser assinada uma proclamação de paz entre todos os bichos da terra, da água e do mar. De hoje em diante, ninguém persegue mais ninguém. No reino animal haverá apenas paz, harmonia e amor. Isso parece inacreditável, comentou o galo. Vamos, desça da árvore, que eu lhe darei mais detalhes sobre o assunto, disse a raposa. O galo, que de bobo não tinha nada, desconfiou que tudo não passava de uma estratagema da raposa. Então fingiu estar vendo alguém se aproximando. Quem vem lá? Quem vem lá? Perguntou a raposa, curiosa. Uma matilha de cães de caça, respondeu o galo. Bem, nesse caso é melhor eu me apressar, desculpou-se a raposa. O que é isso, raposa? Você está com medo? Se a tal proclamação está mesmo em vigor, não há nada a temer. Os cães de caça não vão atacá-la, como costumavam fazer. Talvez eles ainda não saibam da proclamação. Adeusinho! E lá se foi a raposa, com toda a pressa, em busca de uma outra presa para o seu almoço. É preciso ter cuidado com as amizades repentinas, né? Fábula. O que é a fábula? A fábula é uma narrativa criada para transmitir um ensinamento, ou seja, para influenciar o comportamento das pessoas em geral. Os personagens são animais, os quais são atribuídos características humanas. Então, como nós limos a fábula, né, da raposa e o galo, podemos perceber e tirar alguns ensinamentos desta fábula que vamos descobrir mais adiante, né? E como foi dito, a fábula ela é geralmente escrita por animais, né? Lá no caso é a raposa e o galo. Outra fábula aqui de exemplo, a formiga e a pomba. Estava uma formiga junto a um regato quando foi apanhada pela corrente. Uma pomba que estava pousada numa árvore sobre a água viu que ela estava quase a afogar-se e teve pena dela. Para que se pudesse salvar, atirou-lhe uma folha. A formiga subiu para cima da folha e flutuou em segurança para a margem do regato. Pouco depois, apareceu um caçador e apontou para a pomba. A formiga percebeu o que estava para acontecer, picou no pé. O caçador sentiu a dor da picada e moveu-se ruidosamente. Alertando a pomba, voou para longe e salvou-se. Então, aqui de início, né, quem precisava da pomba era a formiga, né? E a pomba foi lá e ajudou. E aí depois, a pomba estava em situação de risco. A formiga percebeu e ali foi ajudar ela também, né? Da forma que ela pôde. Moral da história. O melhor agradecimento é o que se dá quando os outros mais precisam de nós. Então, toda fábula ela tem um moral da história. O que é o moral da história? É sempre nos ensinando alguma coisa, né? Então, como foi dito, fábula ela nos quer mostrar algo, nos quer dar algum ensinamento e geralmente é utilizada por animais. E qual será o moral da história, o galo e a raposa? Podemos perceber aqui, ó, lá no finalzinho, nas últimas linhas. Na última fala da raposa, tem assim, ó, talvez ele ainda não saiba da proclamação. Adeusinho, e lá se foi a raposa com toda a pressa, em busca de outra presa para o seu almoço. É preciso ter cuidado com amizades repentinas. Então, nós encontramos o moral desta história aqui. No final,
da fábula, que diz assim: é preciso ter cuidado com as amizades repentinas. O que podemos perceber nessa história, né? Que é uma fábula, e no final dessa fábula é tipo um resumo todo da história. Qual é? É preciso ter cuidado com amizades repentinas, né? A raposa chegou lá se fingindo de amiga, mas só que ela demonstrava uma intenção e a intenção verdadeira dela era outra. Então, aqui nós temos no livro de vocês alguma atividade, ó. Tem assim: para alcançar seu objetivo, a raposa cria uma estratégia que vai gerar uma reação do galo. Complete o esquema a seguir e observe como uma ação gera uma reação que gera outra reação, né? Então, primeiramente, quem teve uma ação ao ver o galo ali foi a raposa, né? Que foi inventar uma mentira. E o que ela fez, né? Para fazer o galo descer da árvore, a raposa diz que houve uma proclamação de paz no reino animal. Então, logo em seguida, o galo desconfiou dessa história, né? E ali ele teve uma reação de imediato para poder se realmente saber se é verdade. Então, o galo ele percebe a intenção da raposa e o que ele faz, né? Qual foi a reação do galo? Foi dizer para a raposa que uma matilha de cães se aproxima. E depois que ele disse isso, a raposa teve outra reação, né? E o que foi que a raposa decidiu? A raposa, então, ela decide dizer para o galo que precisa ir embora. E o galo, como ele queria pegar a raposa na mentira, ele diz para a raposa que ela não precisa fugir. Por quê? Porque os cães não vão atacá-la porque houve a proclamação de paz. E a raposa, ela teve como argumentação que ela no final ela responde que os cães podem não conhecer a proclamação de paz e foge. Então aqui nós podemos perceber que uma mentira gerou outra mentira, né? E que a intenção da raposa era que o galo fosse o almoço dela. E o galo não tinha nada de bobo, ele soube lidar com esta situação, né? Com essa estratégia que a raposa teve. Então, em cima da estratégia da raposa, o galo teve outra estratégia. Vamos falar sobre substantivos coletivos, né? No texto tem um trecho assim: quem vem lá? Quem vem lá? Perguntou a raposa curiosa. Uma matilha de cães de caça, respondeu o galo. Bem, nesse caso é melhor eu me apressar, desculpou-se a raposa. Então aqui, lembrando, substantivos, né? É tudo aquilo que nomeia algo, seja ele substantivo próprio ou substantivo comum. Então, o que seria substantivo coletivo, né? O substantivo coletivo são aqueles que nomeiam um conjunto ou agrupamento de seres ou coisas. Nesse exemplo desse trecho, nós temos matilha, né? Matilha, ele é um substantivo coletivo. Por que matilha é um substantivo coletivo? Porque matilha, ele representa muitos cães, né? Uma quantidade, por exemplo, de uns 10 cães. Pontuação e vírgula. Vírgula é um sinal de pontuação usado para separar elementos apresentados em sequência. Por exemplo, a raposa, o galo, o leão e o rato aparecem em várias fábulas. Então, aqui nós estamos utilizando a vírgula, né, para separar os elementos, para separar nomes. Nesse caso, estamos separando substantivos. Quais são esses? Raposa, galo e leão, né? Um exemplo: para fazer o bolo, vou precisar de farinha, ovos, leite e açúcar. Então, aqui nós temos 4 elementos, né, que é a farinha, ovos, leite e açúcar. Então, nós estamos utilizando vírgula para poder separar esses elementos. Observe: para fazer o bolo, vou precisar de farinha, aí vem a vírgula, ovos, a vírgula, leite e açúcar, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado e até a próxima.